Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Padre Fábio, é com imenso prazer que lhe escrevo e espero ser direcionado por suas palavras sobre o que eu estou sentindo nessa nova fase da minha vida. Na verdade, eu considero o que eu estou vivendo hoje como uma crise existencial. Eu me sinto como se estivesse perdendo o brilho e a vivacidade do tempo em que eu tinha 20 anos. Agora, na fase dos 50, é duro enfrentar as dificuldades da vida. E isso está influenciando o meu relacionamento com meu marido. Padre, como posso enfrentar essa fase da idade? Sou de Manaus. O nome dela é Darcy. Darcy, minha filha, o processo do envelhecimento na vida humana, ele tem que ser preparado dia a dia, né? Eu sempre digo que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente é na juventude, porque o que a gente é na juventude vai ser acentuado na velhice. Então é bom, porque as qualidades ficam ainda mais qualificadas, né? Os dons da juventude, sobretudo os dons intelectuais, aqueles que você buscou, a maturidade, ela traz uma maravilhosa forma de compreender o mundo, né? A inteligência fica mais aguçada, a sabedoria parece que acampa um pouco mais. Tanto é que o bom escritor é o escritor envelhecido, né? A gente sabe, e algumas pessoas levam isso muito a sério, que é muito perigoso escrever um livro na juventude. Porque os pensamentos da juventude, as opiniões da juventude tendem a mudar muito. E depois você tem até vergonha do que você disse na juventude. Só que qualificar essas qualidades, a gente precisa tomar cuidado para que na administração do tempo que passa, nós tenhamos condições de fazer o que é bom, ficar melhor ainda, mas a gente precisa tomar muito cuidado para o avesso que também acontece, que é justamente os defeitos da juventude vão ficar todos muito acentuados na velhice. Então, olhe para você como você é hoje. Se você já é uma pessoa difícil, prepare-se para lutar com você, não contra você, é com você. Prepare-se para essa luta, para você diminuir cada vez mais o que é pesado para você agora, do seu jeito de ser, dar um jeito de livrar-se dos seus excessos, de tudo aquilo que lhe prejudica como pessoa, porque isso sem dúvida vai custar muito caro na velhice. Eu não sei se o que você chama de crise existencial, Darcy, seja essa incapacidade de administrar os defeitos que hoje pesam um pouco mais. As inseguranças, que são próprias da vida, né? A gente sabe que a velhice, ela vai nos colocando num ciclo muito semelhante à infância. As inseguranças que são próprias do início da vida, elas estão todas lá no final. Eu até tenho uma personagem no meu livro, Mulheres de Aço e de Flores, que ela fala justamente isso. Eu ando necessitada das mesmas coisas que os recém-nascidos, só não tem coragem de pedir. Não é assim? Você não encontra muitas vezes pessoas de idade necessitadas das mesmas coisas que os recém-nascidos. Só que elas não têm coragem de pedir. Eu vejo isso na minha velhinha lá em casa. Como ela está mais frágil, está mais insegura, situações que ela antes sabia administrar um pouco melhor sozinha, já não sabe mais. Então esse assessoramento a gente precisa dar. Agora, eu e você, Darcy, nós precisamos estar muito atentos para a gente poder viver essas fases que são diferentes da vida, tendo consciência delas. Porque não é nenhum problema a gente sofrer de inseguranças, mas a gente precisa ter consciência. É engraçado isso. Todo e qualquer problema na vida fica menos pesado quando nós temos consciência dele. Por quê? Porque a consciência é um instrumental que a gente usa a favor. Se você não tem consciência do seu defeito, se você o nega o tempo todo, vai ser difícil para quem está do seu lado, mas vai ser difícil sobretudo para você em saber lidar com esse defeito, porque você não o trouxe à consciência. O que é a consciência? É essa luz
que fica acesa dentro de nós, para poder nos ajudar a identificar quem somos, o que nós pensamos, o que a gente fez. Quando eu digo, eu não tive consciência de que te prejudiquei, o que é isso? O que eu estou dizendo? Faltou esclarecimento pessoal para entender que a minha ação era prejudicial. E às vezes a gente faz isso mesmo. Mas a partir do momento que eu sei que eu prejudiquei, acendeu a consciência. Então, porque eu já tenho consciência que prejudiquei, eu não posso continuar prejudicando. Eu tenho que fazer de tudo para evitar que aquilo aconteça novamente. E é por isso que o crescimento pessoal está diretamente ligado à capacidade da pessoa ser consciente dos seus atos. Isso é interessante porque entra até na teologia do pecado. O que é o pecado? É aquilo que já está esclarecido pela consciência de que é um erro. Então a gente muitas vezes comete um pecado sem saber que estava pecando, porque não estava pecando. Se você não teve consciência do ato, é por isso que a gente é ensinado desde pequeno a respeitar as ordens, a obedecer os pais, a obedecer as regras. Porque depois que a gente sabe o que é certo e o que é errado, torna-se um erro, um pecado, digamos assim. Você infringir aquela regra. Mas enquanto você não sabe, não é nenhum pecado, não tem atribuição de culpa. Pode até ter atribuição de responsabilidade. Mas a partir do momento que você sabe que você vai ter que agir diferente, porque antes você tinha o desconhecimento. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, isso é, acender a luz da consciência humana para o conhecimento de Jesus, que a partir do momento que conhece Jesus, tem por ele a sua vida modificada, é com ele que você inicia um processo de tornar-se semelhante a ele. Então o que a gente precisa fazer, Darcy, é tomar consciência de cada fase nova da nossa vida, olhar para esse tempo novo, que você não é uma velha, você está com 50 anos, você ainda tem muitas coisas boas para fazer, e você precisa abrir as portas deste novo tempo, para aproveitar e viver bem cada fase dessa vida. Porque onde é que está a angústia? É quando a pessoa está nos 50 anos, querendo viver as realidades que ela deveria ter vivido aos 30. Pode até viver alguma coisa que você não quis viver aos 30, mas cuidado para não se impor um fardo que aos 50 você já não tem mais condições de carregar. Essa fase da vida vai exigir de você uma postura que talvez você não tivesse que ter quando você tinha 30. Então essa sabedoria de identificar o que é próprio de cada tempo nos ajuda demais na administração do resultado final da vida. Agora na segunda-feira, inclusive eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram comigo lá em São Paulo, na Livraria Cultura, no lançamento do meu livro. Eu tive uma oportunidade muito interessante lá, uma senhora chegou, ela virou e falou assim: padre, hoje eu vim aqui pegar o seu autógrafo e comemorar a minha aposentadoria, saiu hoje. E ela brincou comigo, né? Sei que o senhor sempre falou que queria ser aposentado, eu queria mesmo, desde criança, eu sempre achei lindo ser aposentado. Perguntava para mim: Fabinho, quer ser o que quando crescer? Eu falava: aposentado. E aí eu comemorei com ela, falei: nossa, que beleza. Aí ela falou: padre, mas eu estou com tanto medo desse novo tempo. Eu falei: não, nada disso. Aproveite para ler todos os livros que você não pôde ler. Aproveite para fazer os cursos que você não pôde fazer. Aproveite para fazer as viagens que você não teve condições. Mesmo que não tenha muito dinheiro, faz uma economiazinha, parcela em 30 vezes, mas vai realizar os seus sonhos. Se você tem a oportunidade agora, está com os filhos todos criados, não tem mais obrigação direta, vai viver bem a sua vida. Aproveite bem esse tempo. Não se desperdice. Mas eu tenho que ajudar o meu filho a isso e aquilo. Ajude na medida. Não viva a vida dele. Vá viver a fase da sua vida. Porque isso é fundamental, gente. Nós não teremos outra oportunidade. Viver bem o dia de hoje é uma questão de responsabilidade. Seja fiel à fase da sua vida. Se é uma fase para estudar, estude. Se é uma fase para trabalhar, trabalhe. Se é uma fase para descansar, descanse. Isso a gente vive até no dia, né? Eu sou muito honesto. Se eu tenho 2 horas para descansar, eu vou descansar. Porque eu sei que meu dia a dia não é brincadeira. É uma questão de viver bem as fases do meu dia.
É o que a gente precisa, é uma disciplina. E Darcy, não tenha medo, minha filha. Aos 50 anos você ainda tem muita coisa pela frente. Não tem que viver essa ansiedade. Substitua a ansiedade por consciência. Ilumine o seu coração, ilumine a sua cabeça para que você tenha condições de olhar para cada dia, sem ansiedades. O que hoje eu posso fazer nessa fase da minha vida? O que hoje eu posso realizar? Ocupar a nossa cabeça, minha gente, de coisas boas é uma forma muito eficaz de evitar a depressão, a angústia desnecessária, a ansiedade, porque o diabo acampa na mente. Padre Fábio, queria saber qual é a posição da igreja sobre essas pessoas que se dizem sensitivas, que falam com os mortos, que conversam com o além. O senhor poderia explicar se isso é verdade? Porque tem programas em outras emissoras que mostram pessoas que tiveram contatos com entes falecidos. A minha posição sobre esse assunto é muito neutra. Eu prefiro seguir os mandamentos da minha religião, que é católica. Então siga, minha filha. Siga, porque eu confesso para você que às vezes eu também fico assustado com a capacidade que algumas pessoas têm de manipular até a eternidade, né? Outro dia eu também vi um programa na televisão que estavam mostrando vídeos de fantasmas. Mas eu achei aquilo de uma imbecilidade tão grande, né? Porque, você imaginou uma pessoa perder tempo para ir para a televisão, para ficar analisando vídeos de fantasma? Isso é verdade? Aquele leão morto. Eu me lembro que a pessoa falava assim que tinha que lavar a casa de azul, né? Que o azul espanta os diabos, o encosto. Pelo amor de Deus. Acho que a vida tem coisas tão mais urgentes para a gente ficar pensando, não é verdade? A fé cristã não acredita que nós possamos nos comunicar com os mortos. A comunhão dos santos sugere coisas muito mais nobres do que isso. Então, muitas vezes as pessoas entram nessas histórias porque estão fragilizadas. E a gente sabe, a parapsicologia explica muitas coisas. Eu me recordo de um curso que eu fiz com o Padre Quevedo. Ele nos mostrava o quanto que algumas pessoas têm o poder. Isso é poder cerebral, isso não é sobrenatural, né? Que nós usamos muito pouco da nossa capacidade cerebral. Então a pessoa ela tem uma sensibilidade tão grande, isso pode ser chamado de sensitivo, né? Ela tem uma sensibilidade tão grande que ela é capaz de entrar na cabeça da pessoa que está diante dela, conhecer a letra daquele ente querido que ela perdeu e escrever com a letra tal qual aquela pessoa. Digamos, a mãe está diante de mim, eu sou o sensitivo, digamos assim, vou dar o exemplo. A mãe perdeu um filho. A minha capacidade cerebral é tão aguda que eu entro dentro do pensamento daquela mulher, através de nomes específicos lá que o Padre Quevedo sabe dar, eu não sei, e ela é capaz de conhecer a letra do menino que morreu. E esta que tem a sensibilidade escreve com a letra. Como muitas vezes essas pessoas são simples, minha gente, não tem nem o conhecimento da parapsicologia, o que elas vão dizer? Que isso é um dom de contato com os mortos. E isso muitas vezes não é nada mais, nada menos do que um cérebro mais evoluído. Isso, o Padre Quevedo mostrava isso, dentro dos cursos que ele dava. A capacidade que ele tem de mover um objeto de lugar, mostrava vídeos mesmo. Só que quando as pessoas simples pegam esses vídeos, não têm conhecimento da parapsicologia, o que vai entender? Isso é um fantasma, isso é isso, isso é aquilo. Mas a vida é muito mais do que... A vida é boa demais para a gente ficar perdendo tempo com essas coisas, não é verdade? Eu particularmente não gostaria de ficar sabendo nada lá do outro lado, que vai tirar a minha espera, não é? Nós já escutamos falar, tanta gente, tem contato com os mortos, tem contato com isso, tem contato com aquilo. O que isso modifica na vida da pessoa que tem contato com os mortos? Né? Vamos viver bem a nossa vida. A nossa fé não nos permite crer assim. Você pode até respeitar o outro que crê diferente, mas se você é católica e não sente necessidade de acreditar nisso, você está num caminho muito correto, né? Não vamos ficar perdendo tempo em ficar querendo descobrir o como é do outro lado, se a gente ainda nem aprendeu como é que é esse lado de cá, né? Então, antes da gente se preocupar demais com o que vai ser depois da morte, vamos preocupar um pouco mais como é que pode ser a nossa vida.
Isso sim agrada. O Christian estava dando um exemplo de algumas coisas que ele viu também, que ele consegue mirar, que ele considera milagres, né? E ele estava perguntando, padre, quando é que a gente sabe, né, que isso é milagre ou isso é força da mente? Isso aqui é muito interessante. O padre Quevedo é um homem que estudou muito a parapsicologia. Mas eu me recordo que naquela semana que o padre Quevedo ficou conosco lá em Taubaté, porque ele deu esse curso na faculdade, a gente descobriu um outro lado do padre Quevedo que a gente não conhece, porque a gente não convivia com ele, eu só via o padre Quevedo da televisão. Eu ficava impressionado do quanto que aquele homem era um homem de oração. Quanto vira e mexe, dava uma folguinha lá nos intervalos, eu o via lá diante do sacrário, fazendo as suas orações, as laudes, né, que são as orações obrigatórias de todos os religiosos e padres, ele lá com seu breviário, rezando todas as horas que tinha que rezar. E eu descobri, Cristo, foi muito interessante porque o padre Quevedo é um místico, é um ser humano, um homem muito ligado, de uma sensibilidade muito aguda, muito aguçada para a percepção do sagrado. Só que ele tem um conhecimento científico também, é um homem que estuda o poder da mente o tempo todo. Então ele está sempre evoluindo e conhecendo, buscando recursos para esse conhecimento. Mas ele, da mesma maneira, com a mesma intensidade que ele busca esse conhecimento teórico, né, sobre a mente humana, ele também mergulha na sua experiência de Deus. Ele é um padre. E ele dizia isso para nós. Ele fala assim, eu já vi muitos milagres no mundo. Muitas vezes nós nos prendemos a essas coisas bobas, a essas manifestações que não passam de poderes de mente, poderes de uma mente mais evoluída, e o verdadeiro milagre nós não chegamos a conhecer. Um exemplo disso ele disse que uma das coisas mais bonitas que ele viu na vida, que a ciência jamais conseguiu explicar, por mais que tentasse, até mesmo a NASA, né, com todas as suas pesquisas, é justamente a imagem de Guadalupe, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu fiquei muito interessado na época e comecei a ler tudo que eu podia sobre o fenômeno, né, daquele manto, daquela imagem que está gravada, é uma pintura, né? Mas o que é mais interessante naquilo lá, e o padre Quevedo dizia para nós, aquelas cores que você vê na imagem de Nossa Senhora que está ali, que foi justamente o índio, né, que estava levando as flores no tempo de inverno, né? O bispo queria, né? Então tá bom, se essa virgem que está lhe pedindo para construir o santuário, ela verdadeiramente quiser que este santuário seja construído, porque o bispo duvidava do índio, fale para ela mandar para nós então um sinal. E era um tempo de inverno naquela região, ele vem, traz flores para o bispo, naquele manto. E o mais bonito é que, quando ele abre o manto para jogar as flores, ele não sabia que aquela imagem estava gravada. Tem aquela imagem, então, que ele também se surpreende. E o interessante, minha gente, que já foram feitas pesquisas na tintura da imagem de Guadalupe, que é aquela que está exposta lá em Guadalajara, no México. Aquela tinta, ela não pertence nem ao reino mineral, nem ao vegetal, nem ao animal. Então é uma tinta que está ali, mas ela é como se ela não existisse. E aquele quadro, aquela imagem, ninguém consegue detectar, identificar qual é a composição daquelas tintas. Elas não pertencem, como já disse, a nenhum dos reinos. E aí você tem um fenômeno ainda mais interessante, porque quando a NASA começou a identificar, a estudar aquele quadro, começaram a radiografar inúmeras vezes, multiplicar aquilo para tentar chegar à origem daquela tinta, como é que essa pintura está aí, né? Como é que ela pode ser fixada neste lugar? Que é tão frágil esse tecido também, e ele ter durado tanto tempo, ter vencido tantas coisas, ter passado por tantos processos, né? E aí quando chegaram, foram radiografando, descobriram uma coisa fantástica, que a temperatura daquele quadro oscila 36,5 a pele da imagem. Imagina isso. Então ela tem temperatura humana de quem está vivo. Gente, nós não estamos inventando essa história. Isso é um fato. Você pode jogar aí no Google e pesquisar aí o milagre de Guadalupe, que você vai ter essas informações com um pouco mais de precisão, porque eu estou falando uma coisa que eu ouvi há 7 anos atrás, eu não tenho nem tanta precisão mais. São coisas que eu me lembro dele ter falado.
E depois, quando começaram a fotografar os olhos da Nossa Senhora, descobriram que dentro da pupila dilata no momento que joga a luz naquilo. Como se estivesse um olho vivo ali. E o mais interessante, na retina daquela, imagina isso, vai aumentando. Na retina daquela imagem, porque você sabe que o que você está enxergando fica projetado na sua retina, né? É um processo que eu também não sei entender, mas é mais ou menos assim. Você está dentro dos meus olhos, né? Ou eu estou dentro dos seus, uma coisa assim. E conseguir identificar que na retina, na pupila ali daquele olho, existe a imagem de um bispo assustado olhando. Imagina isso. Aí o padre Quevedo, ele conta essa história, ele se emociona muito, porque ele tem um carinho muito grande por esse fenômeno de Guadalupe. E ele sabe detalhes. Se você um dia tiver a oportunidade de ouvi-lo, ouça a maneira, a riqueza de detalhes que ele tem como cientista, como homem que estuda, a riqueza de detalhes que ele tem desse manto, dessa imagem, desse quadro. Então veja bem, aí ele sempre diz isso, né? Olha, são muitos os milagres que existem, mas nós ficamos sem conhecê-los. E nós corremos atrás de banalidades, de coisas bobas, de coisas ridículas muitas vezes. Às vezes eu encontro pessoas rancorosas, magoadas, e se você perguntar, mas por que você se tornou assim? Ela não sabe dizer. Claro, tem um ou outro fato, mas aquilo é pequeno demais para tanta amargura, para tanto sofrimento. O que foi que naquela pessoa foi tão definitivo, tão marcante, para que naquela fase da vida isso continuasse dando ordens até hoje? Isso é tão presente em nós. E eu acredito que à medida que eu vou falando, você vai acompanhando comigo e você vai fazendo uma leitura da sua vida. Quantas inseguranças de hoje você não consegue entender? Guardar rancores, guardar ressentimentos, é você declarar-se na condição de um baú de lixos, onde tudo que não presta continua ali, porque nunca se joga fora. Tome a decisão favorável de corrigir aquilo que dentro de você ainda é rancoroso. A história difícil que você teve com seu pai, com sua mãe. Não seja escravo disso. Olhe para o seu pai e encontre os motivos para perdoar. Não fez porque quis. Foi movido pelas situações daquele momento. Olhe para sua mãe. Descubra quais são as diferenças que vocês tiveram e por que elas foram tão determinantes. Perdoe. Para você não reproduzir com seus filhos os mesmos erros. Mas certamente nós precisamos fazer isso todo dia. Eu preciso olhar para o Fábio que fui na fase da manhã. Fábio que chega no final do dia, outro. Às vezes mais cansado, magoado com alguma coisa que aconteceu ao longo do dia. E eu livremente escolho o que vou guardar para o dia de amanhã. O que desse Fábio eu gostaria de deixar, não levar comigo? O que desse Fábio eu gostaria de perdoar? O que desse Fábio eu gostaria de dispensar? Há um acerto a ser feito diariamente. E lamentavelmente, porque não fazemos esses acertos diários, nós adoecemos por causa da nossa falta de perdão. Nós adoecemos porque não tivemos condições, coragem de renunciar àquilo que nos entregaram, que nos machucou. Como eu dizia, eu preciso particularizar. Se eu quero chegar a uma melhor versão de mim, eu preciso olhar no dia de hoje o que eu vivi, o que eu preciso perdoar do que eu vivi, as pessoas que eu magoei, as pessoas que me magoaram, viver uma reconciliação com essas pessoas, para que amanhã, quando o dia me receber, eu esteja um pouco mais leve do que estava hoje.
É você não ser refém daquela criança que se machucou muito no passado e que agora tem dificuldade de lidar com aquilo que ofende. Porque um sinal da nossa imaturidade, um sinal de que nós ainda estamos sob a doma das idades antigas, é justamente a gente ter a ilusão de que nós nunca poderemos ser magoados pelos outros. Não. Seremos magoados, seremos traídos, seremos injustiçados. Sim, faz parte da vida. Lamentavelmente, nem todo mundo está vibrando numa frequência de amor, de bondade, de respeito pelos outros, de solidariedade. Mas a minha maturidade vai me manter de pé. Eu não vou ficar com aquele espírito de vítima. Olha, coitadinho de mim, fui traído mais uma vez. Porque às vezes, quem está tomando essa atitude agora, embora seja uma manifestação do homem que eu sou, quem está dando a ordem, dizendo, seja vítima, fique com cara de coitadinho, fique com cara de cachorro que caiu da mudança, é aquela criança que em mim ainda não foi perdoada. Também isso a psicologia nos diz. Tudo que nós não curamos em nós, nós tendemos a reproduzir nos outros, a impor aos outros. Isso é muito cruel, porque nós perdemos a feliz oportunidade de fazer a nossa vida valer a pena. Sim, eu nunca, na minha vasta experiência, nos muitos encontros que a vida já me proporcionou como padre, eu nunca encontrei uma pessoa ser feliz porque ela escolheu ser rancorosa, magoada, inimiga do perdão. Ao contrário, as pessoas mais felizes que eu encontrei na minha vida são aquelas que estão reconciliadas com elas. São aquelas que fizeram as pazes com as fases da vida que foram difíceis. São aquelas que resolveram se reconciliar com seus familiares, com aqueles que lhe impuseram sofrimentos, com aqueles que lhes traíram, com aqueles que lhes enganaram, porque entenderam que a forma mais inteligente de viver é plantando e semeando gratidão. A gratidão nunca florescerá num coração que odeia. A gratidão nunca poderá crescer numa consciência, numa mente ocupada por ódios e ressentimentos. Quando você se livra dos pesos daquela criança, você fica livre agora para olhar nos olhos daquele que lhe ofenderam, dar um sorriso, sem cinismo. Não se trata de ser cínico e dizer, vai em paz, está tudo certo, você não me deve nada. Não ficou nada, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, porque eu faço questão de fazer esse exercício. Ele é de inteligência, ele é de liberdade interior, ele é expressão de bom gosto. À medida que você se reconcilia com aquela criança e ela deixa de lhe dar as ordens para você ficar magoadinho, chateadinho, você opta por uma postura mais madura e inteligente. Definitivamente não é inteligente guardar mágoas. Definitivamente não é inteligente guardar rancores, colecionar insucessos, fracassos, decepções. Se você tem aquela facilidade de contar em detalhes o fato desastroso ou a traição que lhe aconteceu há 20 anos, pode ser que esse seja um sinal de que a sua criança traída, a sua criança insegura, ainda não tenha sido curada. Porque a tendência do perdão inteligente é justamente o esquecimento. Nós temos um estranho hábito de guardar dentro de nós sentimentos, ressentimentos, que é você sentir várias vezes a mesma coisa, mágoas, dissabores, fracassos, ressentimentos. Nesses avessos que nós somos.
Às vezes a nossa lida com o outro é tão difícil, porque a lida comigo ainda é difícil. A lida com você ainda é penosa. Somente a experiência do autoconhecimento, a experiência do investigar-se diariamente é que vai nos dando condições, artifícios, instrumentais, para que nós tenhamos condições de estabelecer essa relação de perdão com a vida, com o mundo. Quem de nós ainda não se sentiu extremamente inseguro diante de situações que nós sabemos que somos capazes? Mas saber que é capaz não é suficiente, porque a insegurança brota e ela tem um poder de doma sobre nós. Tudo porque um dia registrou-se no nosso inconsciente uma informação que nos magoou, que nos machucou e que ficou guardada como se fosse uma verdade. Ficou dentro de nós, levamos o mundo afora, as novas idades da vida vieram, se sobrepuseram a esse momento da infância em que muitos traumas foram colocados dentro de nós. Eu dei o exemplo daquilo que nos disseram, mas também posso dar o exemplo da forma como nos olharam, como nos perceberam, nos deixando absolutamente ao relento da emoção, desabrigados de afeto, de amor. Às vezes a sua incapacidade de perdoar hoje está muito ligada a um trauma do passado que você precisa resolver. Como é que nós resolvemos os traumas do passado? Com os recursos do adulto de hoje. Tanto é que a terapia é isso. É você pegar pela mão e conduzir por meio da conversa. Aí não sei qual é o método que o psicoterapeuta vai usar, mas o mais interessante é a reminiscência, que é essa capacidade que nós temos de viajar nos fatos, como se nós estivéssemos colando as peças de um grande quebra-cabeça para a compreensão de um todo. Ou, se você quiser uma outra metáfora, a oportunidade de ir ajuntando aos poucos as peças que compõem um mosaico. Um mosaico você só compreende quando olha de longe. Se você se aproxima muito, você só vai ver a pequena junção das peças. O mosaico é muito mais. Quando eu vou me investigando, eu vou ajuntando essas peças do mosaico. Nossa, engraçado. Esse medo que eu sinto hoje, nessa carne adulta, é uma ordem que eu estou recebendo da criança que em mim ainda não foi curada. E é interessante porque isso, dentro de nós, na nossa experiência de autoconhecimento, é fundamental para a qualidade da vida. Uma pessoa é mais feliz, mais realizada. Eu não gosto muito do conceito de felicidade. Ele muitas vezes está associado a uma visão fútil, pobre. Pessoa feliz é aquela que não tem problemas, é aquela que tem uma vida maravilhosa. E a gente vê essa vida maravilhosa a partir do Instagram, das redes sociais, por aquilo que ela posta. Não, esqueça isso. Compreenda a felicidade como uma satisfação particular, íntima, que lhe dá o direito de deitar a cabeça no seu travesseiro toda noite e dormir sabendo que você foi quem você poderia ter sido. Até mesmo porque, para você identificar o que você está vendo de fora, você precisa, num primeiro momento, enxergar a sua forma de ver o mundo. O mundo tem um filtro que eu coloco nos meus olhos. Então, toda vez que eu quiser interpretar uma grande realidade que está fora de mim, inevitavelmente eu sou jogado para dentro da minha história. É a oportunidade que eu vou ter de entrar nos quartos escuros dessa casa que eu sou. Eu gosto muito dessa metáfora. Eu sou uma casa. E há cômodos da minha história que o adulto nunca mais entrou. Perdoar é uma experiência de voltar para dentro de si e investigar-se. E também na psicologia, com a psicologia, nós aprendemos que o inconsciente, este lugar que seria o HD das nossas memórias emocionais, ele não é conhecido por nós.
não é facilmente acessível. Acessar o inconsciente requer muitas técnicas, é difícil, mas o tempo todo ele nos manda recados, porque ele está atuante. Eu me lembro da regra que aprendi com a minha professora. Ela dizia: o inconsciente não é conhecido, mas o tempo todo é atuante. Não é porque eu desconheço que ele não atue. Não, ele atua o tempo todo. E ele está de alguma forma determinando as emoções de hoje. Pode ser que eu, menino, com muitos medos, com muitas realidades que eu não perdoei, esteja dando ordem ao adulto que sou hoje. Quando nós somos crianças, o nosso mundo é muito pequeno. Ele é muito restrito. As nossas possibilidades emocionais se limitam às pessoas que nos cercam. Você ainda não tem a autonomia de sair de casa e dizer: vou fazer amigos. Ou vou procurar alguém que me olhe de uma maneira mais positiva. Vou sair desse contexto de tantos traumas e vou tentar construir soluções com outras pessoas. Não! Você não tem nem autonomia de sair da sua casa. Você não sabe nem abrir e fechar a porta. Você sofre de uma indigência ainda física, de muita dependência das pessoas que cuidam de você. Então é claro que na infância nós somos muito facilmente traumatizados com os acontecimentos. E vamos guardando isso dentro de nós. Nada pode nos escravizar. Muitas vezes o adulto de hoje não é capaz de tomar decisões favoráveis, porque nós ainda temos algumas fases que não foram curadas. Muitas vezes o adulto de hoje não consegue viver o perdão e a reconciliação, porque dentro de nós existem crianças que estão muito machucadas e feridas. E não é inteligente manter essas crianças dentro de nós. A criança que precisa ficar é aquela que lhe provoca sorrisos quando você se recorda de um fato da sua infância. A criança que precisa continuar viva dentro de nós é aquela que nos mantém esperançosos, com ar sempre de novidade nos olhos. É aquela criança que não conhece, que não tem muita facilidade de se envolver com aquilo que de fato não interessa. A criança tem um estado de pureza, ela só presta atenção no que de fato importa. Conflito é uma coisa de adultos. Dificilmente você vê uma criança conflituada, ela sabe o que ela quer. E é claro que nós não podemos dar tudo o que ela quer, mas ela sabe. Mas quando a gente é criança, nós não temos esses filtros. É por isso que é tão perigoso educar uma criança, ou ter crianças perto de nós, nos observando viver. Às vezes nós dizemos coisas horríveis, sem perceber que estamos ferindo, e aí traumatizamos muitas vezes as pessoas. Um dia, porque não tínhamos ainda esses filtros da maturidade, provocaram muitas feridas emocionais dentro de nós, nos chamando de burros, incompetentes. A gente assimilou aquela informação, ela veio de pessoas que nós amávamos, que nós admirávamos, não tínhamos os filtros para passar essa informação e desmenti-la, e registrávamos aquilo dentro de nós. Aí o tempo passou, aquela criança que era indefesa, incapaz de criar um recurso de retórica, não foi capaz de desmentir quem a traumatizou naquele momento. Aí de repente hoje percebe em si uma sequência de inseguranças que nós não sabemos onde começa e onde termina. E a impossibilidade de ser quem eu posso ser hoje está numa parte da minha vida que não foi reconciliada, que não foi perdoada, num lixo emocional que eu não joguei fora, uma realidade que eu não soube metabolizar, internalizar, organizar, colocar no lugar. Sim, em muitos momentos da minha história, a dificuldade do homem presente está associada ao menino do passado. Quando nós éramos crianças, nós não tínhamos os filtros da maturidade. A gente acreditava em tudo que nos diziam. Hoje, se uma pessoa diz que você é burra, se você tiver maturidade, você vai arregimentar tudo aquilo que você sabe da sua inteligência, e a fala do outro é apenas uma opinião.
que pode lhe determinar a medida da sua imaturidade, à medida em que você for imaturo. Mas se você tiver uma maturidade, se você sabe que você é inteligente, que você tem competências, a acusação do outro vai soar apenas, pode até lhe magoar, lhe deixar chateado, mas não é determinante. Você tem um filtro por onde essa fala passa e não demora muito em você. Sim, se todos nós tivéssemos a oportunidade de pegar esse microfone hoje e dar o nosso testemunho, certamente nós teríamos aqui inúmeras falas, revelando lembranças que são doídas, situações que não couberam dentro de nós. Eu preciso de um terapeuta para poder conhecer essas fases que em mim precisam ser perdoadas? Pode ser que sim. Mas não deixe tudo nas mãos do terapeuta. Seja também o seu próprio terapeuta. Viva de forma terapêutica. Eu tenho tido muito cuidado de fazer com que as minhas amizades sejam terapêuticas. Sim, eu quero ter pessoas que me ajudem a chegar à minha verdade. Eu não quero ter pessoas que me alienem ainda mais do que eu já sou. Eu quero ter pessoas ao meu lado que me façam ter coragem de olhar que para mim é o mais vergonhoso. Eu tenho que ter pessoas que me ajudam a me reconciliar com os meus fracassos, a ter uma lida mais saudável com essas idades da vida que tantas vezes me impedem de viver o perdão, de viver a reconciliação e de achar a nova versão que eu posso ter de mim. A experiência do perdão, ela é muito difícil por isso. Só é possível perdoar quando há a autoridade do conhecimento. Simplifique isso. Você tem uma mágoa contra uma pessoa. Às vezes aquela mágoa foi causada por um momento difícil que você viveu com aquela pessoa. E você estava tão refém de si mesmo que você foi incapaz de perceber que aquela pessoa não teve a intenção, ou se ela aparentemente estava mal intencionada, não era inteligente da sua parte guardar aquela ofensa, guardar aquele rancor, porque você estava naquele momento, ao guardar aquela mágoa, escolhendo a pior parte da vida. Que você poderia muito bem dizer: eu não perdoo porque eu tenho motivo para não perdoar. Isso é uma forma irracional de compreender a ofensa. Isso é uma forma de você continuar dando autoridade àquele que lhe ofendeu. Porque enquanto você não perdoa, o que você está fazendo é dando autoridade a quem lhe ofendeu. Continua ferroando, continua machucando. O perdão, ele tem o poder de nos libertar disso. Não significa que você vai retomar a amizade com aquela pessoa. Não significa que você vai abrir um novo espaço na sua vida para ela, não. Existem situações que mostram exatamente as pessoas que devem estar com você e as que não devem estar com você. Mas o fato é que até quem não deve estar com você, você precisa ter autoridade sobre este fato. E a melhor forma de ter autoridade sobre o fato é perdoando, é dizendo: olha, não precisamos continuar juntos, mas aqui não há mágoa. Se eu me encontrar com você, vou lhe tratar muito bem. Não quererei o seu mal. Farei de tudo para que você não entre na lista daquelas pessoas que eu tenho o péssimo hábito de maldizer. Te colocarei dentro de mim de um modo a me ensinar. Olha, aquela pessoa foi tão cruel comigo, mas eu aprendi com ela. Isso é perdoar. É porque às vezes nós não temos muito conhecimento disso e às vezes precisamos pagar terapeutas para a gente aprender essas regras. Aquilo que você está vendo de mim hoje é apenas um ser obedecendo a um outro ou a muitos outros que eu já fui e que não estão resolvidos dentro de mim. Toda vez que eu penso em perdão, toda vez que eu falo da minha capacidade ou da minha incapacidade de perdoar, eu estou falando intimamente, primeiramente, da capacidade que eu tenho de me reconciliar comigo. Porque se eu não me reconcilio comigo, se você não se reconcilia com você,
dificilmente a gente será capaz de se reconciliar com os outros. Perdoar é reconciliar-se. Eu preciso perdoar em mim o Fábio que não deu conta de muitas coisas. Você precisa perdoar em você a mulher, o homem, que tantas vezes não foi capaz de cumprir com aquilo que lhe foi pedido. Perdoar é você viver reconciliado consigo. É a primeira instância de todo perdão. Aliás, a instância de toda a realidade humana tem origem em cada um de nós. Isso não é um pensamento egocêntrico, não é uma forma irresponsável de compreensão da realidade, não. Sempre que você quiser compreender o mundo, compreenda-se. Sempre que você tiver o desejo de ter um olhar sobre uma determinada realidade, veja-se. Você, eu, precisamos diariamente fazer a mesma cena. Colocar à mesa ou na cama, onde você se sentir mais à vontade, as fases da vida. Autoconhecimento é isso. É você ter a oportunidade de saber quem foi você quando criança. Quais eram os seus medos? Quais foram os primeiros momentos mais difíceis da sua história? Quem estava do seu lado? O que você ouviu dessas pessoas? O que lhe traumatizou naquela época? O que lhe libertou também naquela época? Tudo aquilo que nós fomos, nós precisamos tomar conhecimento. Porque às vezes nós queremos perdoar hoje, mas nós não temos a autoridade para perdoar. E você vai entender isso. A autoridade só nos chega através do conhecimento. Eu só posso perdoar algumas fases dentro de mim e me livrar dos pesos que elas me impõem nos dias de hoje, se eu tiver condições de conhecer isso. A psicologia nos ensina isso. O que é o trauma? É uma realidade que não cabe dentro da gente. O trauma é todo e qualquer acontecimento que a nossa emoção ou a nossa capacidade emocional não é capaz de resolver naquele momento. Claro que na infância, volto a dizer, por não termos os filtros da maturidade, os filtros da inteligência, do discernimento, do bom senso, nós somos muito mais facilmente traumatizados do que na vida adulta. Hoje, quando você sofre uma perda, quando você sofre uma ofensa, uma traição, você tem recursos emocionais que lhe ajudam a sair disso. Você tem amigos que vêm, lhe falam, lhe convidam a sair. Você tem os recursos da sua profissão. Você pega alguma coisa para fazer, vai ocupar a sua mente, vai tentar reconstruir o fato dentro de você e você segue. Eu sei que a fórmula não é mágica e se fosse nós não acreditaríamos nela. Eu nunca acreditei nas fórmulas mágicas. Mas essa fórmula é eficaz. Se você escolher perdoar, por mais difícil que seja, se você escolher arrancar de si, da sua mente, os sentimentos nocivos, estragados, que tantas vezes geram a sua conduta, a sua maneira de pensar, de falar e de sentir, você obterá um resultado lindo. Você chegará com muito mais facilidade a essa versão nova de si mesmo. É o que eu desejo, do fundo do meu coração. Que você continue inédita a si mesma, para si mesma, buscando no seu dia a dia pensar as realidades que ainda precisam ser perdoadas, as pessoas que ainda precisam ser reinterpretadas, para que tudo isso deixe de ser um entrave na sua realização pessoal. Eu tenho um profundo respeito pela condição humana. A mim sempre foi muito instigante ter a oportunidade de chegar ao cerne de uma pessoa. É claro que tudo aquilo que nós enxergamos de fora é apenas uma parte. É apenas um detalhe do todo que aquela pessoa é. Quando nós estamos diante de uma pessoa, nós não temos ideia
de tudo aquilo que fez parte da sua história, de tudo aquilo que foi metabolizado, bem vivido, esquecido, ou então colocado no lugar da memória que nos ajuda, mas também não temos ideia de quantos fracassos aquela pessoa carrega em si, quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas batalhas. Eu nunca tive a compreensão de destino na minha vida ou na vida de quem passa por mim. Eu sempre gosto de entender como um processo de liberdade, que às vezes me aparecem com mais facilidades, mas eu tenho liberdade de escolher. Eu escolho aquilo que me faz mal, eu escolho aquilo que me faz bem, e o destino a gente vai construindo assim, Adriana. A gente não tem controle de tudo, mas a gente sabe que quanto mais conscientes a gente estiver, quanto mais a nossa intuição estiver aberta, isso é um fruto da espiritualidade, você ter a sua intuição mais dilatada, nós chamamos isso de estado de presença, né? Que é quando você está de fato onde você está. Você tem a percepção das pessoas. Você consegue saber se aquela pessoa é do bem ou não, se aquilo é bom para você ou não. Então esse estado de alerta é o primeiro passo para que as nossas escolhas sejam mais favoráveis. Então eu acho que viver é sempre escolha. Não tenho o controle do que eu escolho, mas eu faço de tudo para escolher bem, porque eu sei que quando eu escolho bem, o retorno disso é mais favorável. Quanto mais a gente vai se compreendendo, mais a gente vai se tornando livre, inclusive para chegar à conclusão de que levar este peso não é inteligente. Por que às vezes é tão difícil você convencer uma pessoa de jogar o rancor fora? Porque a pessoa que precisa decidir ainda não é a adulta, a de hoje, que a gente pode enxergar. Quem precisa ser convencida é a menina que um dia foi machucada, que um dia foi magoada, que um dia foi abandonada, que um dia foi traída. Sim, são as fases da nossa vida que nós precisamos mergulhar nas águas do perdão. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas com quem eu me desentendi na vida e elas tentam lembrar o que aconteceu. Eu tenho, graças a Deus, uma lembrança curta para o que não foi bom. Como é que foi mesmo? Por que a gente brigou? Qual foi o motivo? Não lembro mais. Sinal de maturidade. Sinal de que quem deixou de mandar em mim, quem deixou de dar ordens a mim, é a criança. Você poderia dizer, padre, isso só é possível quando eu faço uma terapia? Não. A terapia é até um momento muito importante deste processo. Mas eu tenho aprendido, e isso para mim é vida espiritual, que não tem nada a ver com religião. Vida espiritual não é um privilégio de religiosos. Vida espiritual é tudo aquilo que me inspira, tudo aquilo que sopra sopro dentro de mim, que me mantém em pé. E a pesquisa humana, a busca por si mesmo, é o exercício mais bonito de vida espiritual que nós podemos fazer. Toda vez que eu tento me conhecer, toda vez que eu tento me investigar, que eu passo essas fases da vida tentando entender, como é que eu faço isso? Conversando com a minha mãe, conversando com meu pai, com os meus irmãos mais velhos, com quem me viu numa fase em que eu não era ainda capaz de me ver. Quando o processo é muito inconsciente, às vezes a pessoa não sabe que ela está fazendo isso. Às vezes aquela dificuldade que nós conseguimos identificar hoje, como eu disse no início, eu olho para você e eu vejo a mulher que você se tornou, mas eu não faço ideia de quem lhe comanda. Quando eu tenho uma parte de mim que não foi devidamente curada pelo perdão, quando eu não me reconciliei com isso, eu tendo a ser muito domado por isso. E às vezes isso é uma forma que já se tornou consciente. Então a pessoa sabe que ela se sente assim e ela achou confortável se sentir assim, porque daquela forma ela consegue chamar a atenção das pessoas. Requer perda, né? Requer saber perder. Então tá bom, eu vou abrir mão desse coitadinho que eu sou, desse menino que o tempo todo está chorando, pedindo atenção,
consequentemente fico mais na necessidade de agir, de tomar decisões. Essa semana, Adriana, eu estava falando, não tem muito a ver, mas eu vou trazer porque é uma forma de explicitar o quanto muitas vezes nós somos comandados pela criança que somos. Eu digo que eu tenho profundo amor por arquitetura. Eu amo uma casa bonita, eu amo uma igreja bonita, um teatro bonito. Mas eu comecei a observar que quando nós adultos sentamos com os arquitetos para fazer um projeto da nossa casa, quem senta com eles geralmente são as crianças carentes que ainda somos, que precisam de muitos metros quadrados para se sentir bem na vida. E eles nadam de braçada, porque aí constroem casas enormes que vão nos dar uma manutenção terrível e a gente vai usar alguns poucos metros quadrados daquele ambiente. Mas na verdade a casa muito grande, a casas com portas enormes, com salas imensas que dá para abrigar 70 famílias lá dentro, é um pouco fruto da decisão da criança imatura que está dentro de nós. Porque se eu estivesse, claro, eu posso muito bem ser livre e querer uma casa grande, mas aí é o adulto que está decidindo. Não é a criança carente que nunca teve nada e que agora tem, que precisa mostrar para os outros que ela é poderosa, que ela subiu na vida, que ela venceu a pobreza. Não, é disso que eu estou dizendo. Um trabalho que a gente precisa fazer com muitos, e eu faço isso comigo o tempo todo, e muitas pessoas que me procuram para uma direção espiritual, é isso. Tenha coragem de reconhecer em você aquilo que é cômodo manter. Há pessoas, eu acho que quem nos assiste sabe muito bem do que nós estamos falando. Descobriu o estado de vítima como um lugar confortável, porque é a partir daquele estado de vítima que ela chama a atenção das pessoas. Mas isso não é viver, isso é semi-vida. Viver é você ficar livre disso. Inclusive para, no momento se você quiser fazer um charme, chamar a atenção de alguém, você está livre e consciente disso. Olha, eu vou fazer um charminho aqui para chamar a atenção do meu marido hoje, ou do meu namorado, da minha namorada. É livre até mesmo para decidir isso. Mas quando isso é um processo inconsciente, é muito sofrimento, porque a pessoa tem aquela postura e não sabe exatamente como fazer para mudá-la. Então nós, na experiência de perdoar e sermos perdoados, eu não tenho dúvida, quem perdoa, embora a voz seja do homem de hoje, quem está de fato perdoando é a criança que em mim ainda tem necessidade de chamar atenção para as suas dores, para os seus traumas, para os seus sofrimentos. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos, e na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais, porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território, não é? Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir meu território. A pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero, não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar aquilo. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail ou na palavra, na carta,
tem limite, que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que isso é questão de educação, que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Anna Engelberg. Que deselegância, é verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora, cuidado, porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito? Ela me deu liberdade para isso? Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores, que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor e eu comentei com ela. Ela me escreve de vez em quando um e-mail, sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes. E uma vez eu comentei com ela: você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim: padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra. Eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente. O uso da palavra do jeito certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa fazer bem. Padre Fábio, eu ainda não consegui entender como as pessoas têm tanta fé. Afinal, na realidade, o que é ter fé?
Vou às missas, participo das equipes de Nossa Senhora, rezo, evangelizo todos os dias, acredito na existência de Deus, mas não consigo ter essa fé que minha mãe tem, por exemplo. Por favor, me oriente sobre isso. Estou pecando contra Deus? Veja bem, gente, é interessante, às vezes nós temos uma tentação de pensar a nossa fé sempre na comparação. Eu sempre digo que comparação é um jeito muito ingrato de viver, ou de você até qualificar uma coisa. Qualificar uma realidade, por exemplo, comparando. É ingrato, porque às vezes aquela situação, ela não merece ser comparada, ela é única. Tudo aquilo que nós comparamos corre o risco de criar injustiça dentro de nós, ou corre o risco de criar injustiça fora de nós. Comparar é um jeito estranho que nós temos de cometer injustiça. E eu sempre digo que nós, no momento que nós estamos falando de fé, nós não temos o direito de comparar ninguém a ninguém. Porque senão a gente acaba desconsiderando alguns aspectos da fé que de repente são mais vivos em um, menos vivos em outro, mas que não podem ser considerados mais importantes ou menos importantes. São aspectos diferentes. A psicologia nos ensina, né? Porque há três perspectivas da psicologia muito interessantes. Uma que considera que o ser humano, ele é fruto dos condicionamentos genéticos. Então ele é o que é porque foi dado a ele uma genética. A outra linha de psicologia comportamental vai dizer que não, que ele é fruto do meio. Até tinha aquela célebre frase, né? Me dê uma criança e eu faço dela um intelectual ou um marginal. Então é aquela outra corrente que acredita que o ser humano é fruto do meio. E eu acho interessante que há uma terceira linha que diz assim: ele não é melhor nem pior, porque é geneticamente programado, né? Porque tem uma carga genética. Ele não é melhor nem pior, porque ele foi criado neste meio ou não foi naquele. Ele é diferente. Então ele não está determinado nem pela genética, nem pelo meio. Ele tem uma diferença. E a partir dessa diferença a pessoa é. A pessoa é o que ela é. Aí, gente, tem toda uma influência daquilo que eu recebi geneticamente, daquilo que eu recebi culturalmente. A fé nasce disso, minha gente. Eu acredito de acordo com o meio que me forneceu os instrumentais da minha fé. O que é fé? Fé é você ter a possibilidade de crer naquilo que você não vê. Porque se você vê, deixou de ser fé. Por isso que eu às vezes, eu questiono muito alguns modelos de religião, onde tudo é muito explicado, tudo é muito claro, tudo é muito limpo, tudo é muito justificado. Não. A fé, ela nasce justamente daquilo que a gente não consegue ver. Eu compreendo o amor, por exemplo, como uma forma de fé. O que você ama aquela pessoa? Não sei. É uma pergunta ingrata, né? Não é assim? O amor não sobrevive de um não saber também? Ele sobrevive daquilo que eu sei, mas ele nos mantém um do lado do outro, é justamente por aquilo que a gente não sabe ainda sobre o outro. Isso é fé. Eu tenho fé em você. Isso é bonito, né? Você vai tomar um banho e você nunca pensou, será que tem um ácido nesse sabonete? Você não pensa. Você age a partir da boa fé. É aquilo que lhe faz acreditar que uma pessoa não prejudicou o seu sabonete. Ele não fez um atentado contra o seu sabonete. Isso é fé. Tudo é experiência de fé. Você está aqui dentro deste teatro, você está com fé que as bases dele são sólidas. Não vai cair em cima da nossa cabeça. Você já imaginou se a gente começasse a duvidar de tudo? Você não entraria mais no supermercado porque eu acho que cai. Eu não me aproximo mais daquela pessoa porque eu acho que ela vai me trair. Não. Tudo é experiência de fé. Agora, como é que isso se manifesta diante do sagrado? Tudo isso se manifesta em fé sagrada a partir da experiência que a gente tem como pessoa. A grande injustiça é quando eu quero comparar a minha fé com a da minha mãe, por exemplo. Alguém poderia dizer, Padre Fábio, a sua mãe tem muito mais fé que você. Eu não concordo com isso. Porque a minha fé é diferente da minha mãe. Mas eu não posso dizer que uma fé é superior à outra. Tudo aquilo que a gente considera superior, gente, gera preconceito, gera racismo, não é assim? O racismo não sobrevive no mundo justamente porque umas pessoas se acham melhores que as outras. A mesma coisa acontece no horizonte da fé.
Nós não temos o direito de ficar comparando a fé de ninguém. Então, cuidado. Não compare a sua com a dos outros e não permita que a sua seja comparada. Você tem um jeito específico de acreditar em Deus. Você tem um jeito específico de viver a sua experiência do sagrado. Pronto, ponto final. A experiência é sua. O jeito de ver, de interpretar, de sentir este Deus é seu. Ele não pode ser comparado, porque senão você começa a viver aquela coisa, eu sou melhor ou eu sou pior. E na verdade nós não precisamos nem de gente que se sinta melhor, nem de gente que se sinta pior. Aliás, eu acho que os problemas do mundo seriam resolvidos no dia em que a gente colocasse essas questões diante dos nossos olhos. Você não é pior nem é melhor, só é diferente. A tolerância religiosa nasce disso. Eu não posso me sentir melhor do que você. Tanto é que há um teólogo que eu gosto muito, ele sempre diz assim: toda religião tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Você que já vive, por exemplo, você que é cristão, que já está dentro do Novo Testamento, você corre o risco de olhar para o Antigo e falar assim: nossa Senhora, nós somos muito melhores do que eles. Só que tem gente que ainda está no Antigo Testamento. E nós não temos o direito de olhar para o contexto deles e dizer que nós somos melhores, não. Da mesma forma como eu não tenho o direito de olhar para uma pessoa, de repente, que não tem estudado teologia nenhuma, e dizer que ela não tem fé, porque eu sei um pouco mais do que ela, não. A fé não pode ser comparada. Fé é uma experiência particular, única. Mesmo que essa fé seja universal, ela vai se manifestar de maneira muito particular nas pessoas. Então a gente é muito injusto cada vez que a gente compara. Isso é até bom, porque cria uma humildade dentro de nós, né? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, nós somos apenas diferentes. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.